Vamos à nossa próxima pauta, que é a emergência climática. Um temporal castigou regiões dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. E nós vamos mostrar toda a situação ao vivo com o Lucas Machado, que está em Petrópolis, na região serrana do Rio, e o Vitor Ferreira, que está em São Paulo. Vamos começar por Petrópolis, onde as ruas ficaram alagadas, carros foram arrastados pela água. Segundo os bombeiros, tem uma pessoa desaparecida e essa é uma pauta para o Lucas Machado. Seja bem-vindo, Lucas. Oi, Eric. Boa noite para você, boa noite aos assinantes. A gente fala ao vivo aqui do centro da cidade de Petrópolis, exatamente ao lado do Rio Palatino, para onde um dos carros foi arrastado mais cedo. A gente, ali no fundo, consegue observar que tem uma estrutura como se fossem comportas. Ali é o túnel extravasor, que funciona, um equipamento que funciona, inclusive, para reduzir aí, os impactos das cheias do Rio Palatino, que encontra com o Rio Quitandinha, que encontra com o Rio Piabanha, que vai causando enchente por toda a cidade de Petrópolis. Um dos carros, nas imagens que você acompanha agora, o carro vermelho foi arrastado para cá, ficou até preso ali nas portas do túnel extravasor. O Corpo de Bombeiros tem o relato de uma pessoa que estaria nesse carro. Até o momento a informação é que essa pessoa tem o nome de Mauro, com cerca de 50 a 60 anos. Essa foi a reclamação que chegou ao Corpo de Bombeiros, mas testemunhas e moradores aqui da cidade de Petrópolis durante todo o dia falam em duas pessoas ocupantes desse carro. Só que o que a gente tem confirmado pelo Corpo de Bombeiros é de apenas uma. Esse homem de cerca de 50 a 60 anos que está sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros no Rio Piabanha, porque, como eu disse, o Rio Palatino encontra com o Rio Quitandinha, que encontra com o Rio Piabanha. Então, hoje, durante todo o dia, houve trabalho de buscas por 4 equipes do Corpo de Bombeiros em vários pontos do Rio Piabanha, que tem cerca de 80 quilômetros de extensão. Nasce no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, vai desaguar lá no Rio Paraíba do Sul, em Três Rios, outra região aqui do estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, fica difícil a navegabilidade por parte das equipes do Corpo de Bombeiros no curso do Rio Piabanha, porque é um rio com correnteza e tem desníveis e pedras, portanto, as equipes elas param as buscas nesses pontos. E aí o que eu consegui conversar ainda há pouco com o Corpo de Bombeiros é que essas equipes agora vão se concentrar, pelo menos nesse período noturno, na barragem em Alberto Torres, já em Areal, uma cidade vizinha aqui da cidade de Petrópolis. Essas equipes vão para lá durante a noite com material para iluminação, para seguir com as buscas durante a madrugada e amanhã retomarem com todas as outras equipes de mergulhadores por todos os outros pontos do Rio Piabanha, para entender se a gente vai encontrar aí essa pessoa desaparecida, se de fato seriam 2 pessoas ou não, mas até o momento uma pessoa desaparecida. Choveu muito forte de manhã, uma chuva até mais forte do que o esperado aqui na cidade de Petrópolis. Mais cedo, no fim da madrugada, início da manhã, foram pelo menos 180 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Em 6 horas, mais de 100 milímetros, o que é muita coisa, e acabou causando aí pelo menos 50 ocorrências com quedas de árvores, de muros, deslizamentos de terra. O alerta permanece para o risco de movimento de massa, de deslizamento de terra, por causa desse acumulado de chuva de mais de 180 milímetros nessas últimas 24 horas, o que deixa o solo encharcado. A frente fria que está passando, ela está já avançando, portanto, a tendência é melhorar. Só que ainda pode ter chuva com algumas pancadas menos fortes do que o que a gente já teve na manhã de hoje aqui na cidade de Petrópolis, e a preocupação é justamente com o solo encharcado. A expectativa é que esse solo ele absorva mais facilmente esses acumulados de agora, que são acumulados mais fracos. Chove nesse momento fraco aqui no centro de Petrópolis. A gente ouviu o secretário de Defesa Civil sobre a situação da cidade. Vamos ouvi-lo agora. A gente imaginava, realmente tinha a previsão de uma chuva forte, moderada, mas deu uma muito forte naquele período. Mas a gente conseguiu, acompanhando ali os índices e acompanhando a cidade como um todo, informar com antecedência toda a população. O prognóstico agora é chuva fraca, moderada, contínua durante essa noite, madrugada e amanhã também. A orientação da população é que ela continue acompanhando as redes sociais da Defesa Civil, da Prefeitura de Petrópolis, realmente acompanhe e faça o que a Defesa Civil está orientando. Isso que é importante. Sobretudo, se manter em locais seguros. Toda a nossa solidariedade à população de Petrópolis e também da Grande São Paulo,
O Vitor Ferreira, inclusive, vai conversar comigo agora, porque, Vitor, tem essa questão dos bombeiros estarem procurando essa pessoa desaparecida em Guarulhos. Que informações você traz? Pois é, Eric, boa noite para você, a todo mundo que está com a gente aqui no Em Pauta. São Paulo ainda se recuperando do ciclone extratropical, rajadas de vento de quase 100 km por hora que atingiram a cidade, a região metropolitana, na quarta-feira passada, deixando 2.200.000 clientes da Enel sem energia elétrica. E ontem a gente recebeu de novo o alerta de tempestade severa aqui em São Paulo, alerta da Defesa Civil, porque choveu bastante em 24 horas, não só na capital paulista, mas no litoral também, na região metropolitana. A Defesa Civil já contabiliza 7 mortos, infelizmente, desde ontem e hoje. E em Guarulhos, aqui na região metropolitana, um homem de 58 anos estava dirigindo um carro dele, o carro foi arrastado pela enxurrada ontem e ele continua desaparecido. O Corpo de Bombeiros, inclusive, retomou nesta quarta-feira as buscas por esse homem. Em Ilhabela, 2 idosos morreram também, infelizmente, um soterrado e o outro arrastado pela enxurrada. Estão nessa estatística, infelizmente, da Defesa Civil, de vítimas dessa tempestade, dessa chuvarada que vem caindo aqui em São Paulo desde ontem. A gente preparou uma tela aqui para vocês verem o volume de chuvas em 24 horas. Em Guarulhos foram 80 milímetros, em Santo André, também na região metropolitana, 142 milímetros, em Ubatuba, 182 milímetros em 24 horas. Em São Sebastião, no litoral norte também, 163 milímetros, sendo que 145 foram só num período ali de 3 horas. E em Ilhabela, 156 milímetros, sendo 69 milímetros num período ali de 3 horas. E Eric, um estudo conduzido aqui pela Universidade de São Paulo mostra que nos anos 40, 50, 60, até o ano 2000, essas ocorrências de chuva acima de 100 milímetros aqui na cidade de São Paulo aconteciam uma vez, no máximo 2 vezes por década, em 10 anos. Do ano 2000 para cá, isso foi ficando muito mais frequente. Hoje em dia já é ali praticamente uma vez por ano, às vezes até 2. E se a gente somar as ocorrências de chuva de 100 milímetros que aconteceram de 2001 até 2020, é maior do que todo o registrado de chuvas acima de 100 milímetros em 24 horas nos 60 anos anteriores. Isso é a ciência mostrando que os eventos climáticos extremos estão mais frequentes, estão atingindo a população com mais frequência e aí as cidades precisam se adaptar, ficarem mais resistentes a esses eventos climáticos extremos. Chuva forte e concentrada e vendavais também cada vez mais velozes. Isso é adaptação climática, né? Fazer isso, adaptar as cidades, é o que a gente discutiu tanto, né? Foi tão discutido durante a COP30, chamado de adaptação climática. É isso que precisa ser feito para a população não sofrer tanto com esses eventos climáticos extremos que, infelizmente, vão ser cada vez mais severos, Eric. Os números estão mostrando isso. Número, ciência exata, é um fato. E aquela história, contra fato não há argumento, contra a ciência exata não dá para argumentar, para contra-argumentar, melhor dizendo. Obrigado, Vitor.